Vamos lá! Começamos o capítulo com alguém dizendo que a barreira ficou menor. Outro comenta que agora que a barreira diminuiu, isso quer dizer que a estabilidade dela também aumentou. Um deles diz que o tamanho da barreira é ainda menor que uma bola de basquete. Kusakabe mais uma vez diz que para fazer algo assim é impossível. E Meimei apenas responde que está se perguntando quantos impossíveis verá até o final do dia. A questão é que, assim como o Meimei, eu também já desisti de colocar alguma lógica nessa batalha. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 228 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui tentar entender o que aconteceu nesse capítulo. Mais uma vez, já virou rotina tentar entender o que acontece nos capítulos de Jujutsu Kaisen. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos também. E se você puder, se inscreve lá no meu canal de Reacts do Geek Brasil. Está pra esse final de semana, né? Começa a segunda temporada de Jujutsu Kaisen e a gente vai analisar ela por completa por lá. Então vai lá, se inscreve, que a gente vai trazendo um episódio por episódio, semana após semana, e aí você pode acompanhar a gente também. Voltamos pro capítulo e Maki questiona o Kusakabe por que isso é impossível, sendo que dentro da barreira já é algo muito maior do que é visto do lado de fora. É dito que quando se está confinado a uma área, quase não há opção de escapar sem poder identificar as bordas. E mesmo que sejam identificadas, as áreas convencionais geralmente são fortes em resistir às forças de dentro para fora. Kusakabe diz que mesmo assim, há um limite até onde você pode ir, chamando Maki de cabeça de vento. Alguém comenta que Kusakabe é extremamente rigoroso se dirigindo aos seus alunos. Gote Kusakabe ensinando até mesmo os feiticeiros idosos na sala. O professor continua dizendo que a coisa mais importante na proteção é uma imagem concreta. A imagem de confinar a si mesmo e o seu oponente em uma barreira com um volume externo, que não cabe uma pessoa, geralmente está fora de questão. Chozo então toma a fala e diz que entendeu. Assim, ele puxa a cartada de que isso só foi possível porque Gojo passou um bom tempo dentro do reino da prisão. Dessa forma, tendo a pior oportunidade de aprendizado de todos, mas mesmo assim, aprendendo como sempre. Kusakabe continua dizendo que, mesmo que seja o caso, não entende por que Satoru Gojo continua mudando os requisitos de cada barreira todas as vezes que expande. Miwa diz para o professor que ele já disse isso várias vezes e se pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele fala então que a barreira em particular é um domínio de condições externas e internas, velocidade de construção de volumes e basicamente assim por diante. A proteção de um domínio é uma mistura de condições externas e internas, volume e velocidade de construção. É uma combinação de todos esses fatores que torna isso possível. Ele diz que é possível estabelecer finalmente uma combinação de várias coisas, onde cada um é especialista na forma como contribui com seu próprio conhecimento e habilidade para alcançar tal feito. Hakari e Higuruma então questiona meio incrédulo sobre a questão, e Kusakabe continua dizendo que Hakari e Higuruma são exceções. Isso porque possuem um domínio incorporado à fórmula por padrão. Kusakabe conclui dizendo que, de qualquer forma, não é algo que possa ser alterado todas as vezes geralmente. Assim, Kirara vibra ao fundo sobre os feitos do Hakari. A barreira começa a vibrar sem parar pela transmissão, enquanto Kusakabe se vira para Meimei e pergunta se Gojo começou com uma barreira grande e a reduziu para um tamanho menor porque tem maior facilidade. Meimei responde que talvez Gojo e Sukuna quisessem experimentar o efeito completo do santuário malevolente dentro de um grande escudo, assim cobrindo completamente pela barreira. O domínio começa a vibrar ainda mais, e Meimei questiona se Gojo havia continuado firme, vendo a barreira vibrar por completo. Ino percebe que algo vai acontecer, enquanto Yuta diz que Sukuna também reduziu a área de efeito do seu domínio e aumentou o poder da sua técnica. Anjo diz que se esse domínio for violado, Gojo vai ficar em um beco sem saída.
E assim Kusakabe bate o martelo, dizendo que se isso acontecer, ficarão sem armas e o Gojo perderá. Dessa forma, o domínio se quebra mais uma vez, e lá está o Rei das Maldições com sua barreira imponente com o espanto de Satoru Gojo, marcando assim 3-0 para o maior feiticeiro de todos os tempos. Itadori olha para os monitores à sua frente, chamando pelo seu professor. Mas tanto Kusakabe, Anjo e Hajime percebem que tem alguma coisa errada. Isso porque a expansão do Sukuna foi quebrada também. As caveiras, as telhas, toda a estrutura começa a cair no chão. Então vem o sorriso do Sukuna com baita dano na altura do peito. Mesmo com um grande dano, o rei não perde a compostura de como tudo ainda está no seu controle, marcando o verdadeiro placar em 3-1. Hakari levanta e vibra como se tivesse sido um gol do Japão em uma Copa do Mundo, dizendo que a quebra das barreiras foram ao mesmo tempo. Alguém comenta, Kusakabe ou Hakari, de que o Sukuna destruiu o domínio do Gojo pelo lado de fora mais uma vez. Dessa forma, Satoru deu tanta porrada no rei dentro da barreira que quando ela se quebrou, o Sukuna não aguentou manter mais sua expansão. Kusakabe questiona o tempo e Miwa fica com cara de que não entendeu a pergunta. O professor pergunta quanto tempo a expansão durou, indignado de que ninguém havia medido. Miwa retruca o professor dizendo que ele mesmo não havia feito a mesma coisa. E Kusakabe diz que esse tipo de coisa são os alunos que devem fazer. Mas Meimei está lá para dar o resultado, dizendo que foram 3 minutos e 9 segundos, sendo 3 minutos para quando a barreira encolheu de verdade, fazendo ui ui ao fundo celebrar o feito da sua irmã. Higuruma diz que agora que a expansão dos dois já era, ambos não podem usar suas técnicas. Maki acaba dizendo que Satoru, que pode reparar a técnica queimada com sua técnica de reversão, pode ter a liderança. Ela também afirma que o Sukuna pode usar a técnica de reversão, então ele pode se curar. Yuta diz que não é algo tão simples assim. Ele também pode usar a sua técnica de reversão e ainda não entendeu o que o Gojo fez, por isso não pode consertar uma técnica queimada. Mas a Anjo coloca o Yuta em seu lugar, dizendo que Satoru mostrou como fazer isso bem na frente do Sukuna. Dessa forma, as coisas podem ser diferentes. Ino questiona o que a Anjo quer dizer com essa afirmação, e a mesma responde de que, como objeto amaldiçoado, Sukuna, que foi dividido em 20 dedos, pegou emprestado a mão de Kenjaku para selar sua própria alma. Anjo diz que Sukuna aprendeu como um objeto amaldiçoado se forma através daquela única oportunidade. Shoko então toma a fala, dizendo que assim, Sukuna também poderia curar sua técnica com a reversão. Cara, Gojo e Sukuna, eles estão no nível que todo mundo que tá assistindo aquela batalha não tá entendendo nada, velho. Cada um dá um palpite ali, cada um dá ali uns 5 centavos, uns 50 centavos e basicamente todo mundo tá tentando entender o que tá acontecendo e eles estão entendendo nada. A gente não tá entendendo nada e eu sinceramente espero que o autor esteja entendendo o que está fazendo. Esse é o mínimo que eu tô esperando, cara, porque tá uma confusão que só, né, tá ali, uma confusão boa, né, tá uma confusão legal, mas tá uma confusão que só, que ninguém tá entendendo, não dá pra afirmar nada, só dá pra esperar o resultado final pra gente poder comentar aqui nos próximos capítulos ou coisa do tipo. Então começa a porradaria novamente. Sukuna pula na direção do Gojo, mas Satoru começa a quebrar todo o cenário na luta entre eles. O Rei das Maldições vai desviando, enquanto Gojo se mantém na ofensiva sem parar. Gojo lhe ataca mais uma vez, mas Sukuna consegue desviar, o que faz o Rei das Maldições voltar a sorrir. Sukuna para de fugir e vai para a defesa dos ataques do Satoru, causando surpresa no professor, e como se estivesse aprontando alguma coisa. Gojo lhe dá uma bicuda, mas é defendido facilmente pelo rei. E dessa forma, começa o monólogo do professor questionando o porquê. Ele pensa que Sukuna se recusou obstinadamente a ativar quaisquer técnica que não fossem aquelas atribuídas a seu domínio. Ele não tentou quebrar a proteção interna, mas optou por uma medida arriscada, mesmo quando as condições da proteção foram revertidas e sua força diminuiu.
Gojo diz que essa é uma grande vantagem para ele, porque enquanto estão dentro do domínio, os dois estão cancelando os comandos de acerto garantido um do outro. Isso quer dizer que o Sukuna não tem outro meio de ataque a não ser tentar quebrar suas técnicas de feitiço ilimitado. Ele complementa dizendo que dentro da área não é possível atacar usando edifícios como visto anteriormente. Na verdade, durante os 3 minutos em que a área foi destruída do lado de fora, ele avançou com vantagem. Ele questiona por que o Sukuna não tenta usar a técnica das 10 sombras e se pergunta por que o Mahoraga não está sendo usado. Gojo acredita que o Sukuna pode ter acesso às memórias de Megumi sobre sua conversa com o garoto sobre a sombra mais forte. Assim, se invocar, Sukuna sabe que Gojo pode destruir Mahoraga com apenas um único golpe. Mas então, o inacreditável acontece. Do meio das sombras, ou seja lá onde que seja isso, o leme do Mahoraga gira. E já sabemos que ele se adaptou à técnica de Satoru Gojo. Ó, meus amigos, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o guia oficial de Jujutsu Kaisen. Você pode rasgar ele. Rasga isso aqui, porque não presta pra nada nessa luta, cara. Porque o próprio Gege tá reinventando todas as regras mediante esse combate. Que loucura que tá acontecendo aqui, gente. Isso aqui tá uma doideira. Nada que a gente afirmar, de acordo com as informações que foram dadas pra nós ali na história até então, pode ser concretizadas de um jeito 100%. Sempre tem ali alguma brecha na lei que foi colocada pelo próprio autor, né? Ele colocou ali uma brecha, mas tem aquela vírgula, aquele ponto que pode ser usado. E aí nós temos duas coisas para forçar. Vai o LP aqui tentar entender o que aconteceu. Cara, cada capítulo a gente mete a cabeça na parede e não aprende, né? Mas vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu acho é que o Sukuna invocou o leme do Mahoraga nas sombras e deixou ativado durante esse tempo. Por que ele fez isso? Por causa do domínio amplificado. Com o domínio amplificado, ele não pode deixar a técnica ativada. Ele não pode utilizar o Mahoraga, a forma realmente do jeito completo nessa utilização. Mas nada diz que o leme é a forma completa de uma técnica. Nada diz sobre isso, né? E a gente tem um ponto sobre essa questão. Porque o leme do Mahoraga pode ser apenas um objeto à parte. E ele sendo um objeto à parte, se ele for realmente um objeto à parte, o Sukuna pode continuar usando o domínio amplificado, já que a técnica das sombras está no leme, da mesma forma como a expansão de domínio faz. Lembra da explicação no capítulo passado? O Sukuna não pode utilizar a técnica em seu corpo. Ele não pode utilizar os cortes vindo do seu corpo, mas ele pode utilizar os cortes relacionados à área da sua expansão. Se o leme é um objeto à parte ali, que não está conectado diretamente ao Mahoraga por si só, é da onde o Mahoraga vem, mas não teoricamente é o Mahoraga por si só, isso quer dizer que o Sukuna pode invocar o Mahoraga dele. Tá entendendo o que eu quis dizer? Tá entendendo o que eu quis dizer? Basicamente, se o leme estiver naquele local, o Sukuna pode invocar o Mahoraga nesse processo. E a roda do leme pode continuar funcionando para se adaptar à técnica do Gojo. Ou seja, o próprio Sukuna utilizou o leme desde antes do começo da batalha para estar se adaptando à técnica de Satoru Gojo. E o que reforça esse ponto é que lá no capítulo 119, mesmo depois que o Mahoraga ele é derrotado pelo Sukuna, o Rei das Maldições está arrastando o leme. Olha só, ele está arrastando o leme. O Mahoraga foi derrotado, o Sukuna lhe derrotou. Por que o leme não sumiu? Por que o leme não desapareceu? Então, o próprio Mahoraga pode ser invocado ali pelo Sukuna, mesmo a técnica não estando ativada. Aqui e agora, ele invoca o Mahoraga. E é por isso que a gente vai ver as desgraças acontecendo nos próximos capítulos. O nariz do Gojo então começa a sangrar. E o mesmo entende que as coisas estarão nada fáceis a partir de agora.
Dessa forma, sobe a mensagem do editor, questionando o que Gojo está enxergando com seus olhos. E assim, o capítulo termina nos informando que teremos continuação na semana que vem.